Então, ó, aula gravando, beleza? Então, olha só. No livro 4, mais especificamente, frente à página 225, nós temos aí análise de tabelas e gráficos. Gente, os próximos capítulos que nós teremos aí de matemática, tá? Mais especificamente esse aqui, de forma bem mais precisa, a gente tem pouquíssimas situações de cálculo, tá? As situações de cálculo que a gente tem são de... Só um minuto, que eu deixo colocar o celular aqui no silencioso, que eu esqueci de colocar. Só um minuto, tá? Porque senão vai ficar tocando aqui. Aí, se o bicho ficar tocando, atrapalha muito aí. A gente não tem como andar direito aí na aula. Bora lá, então. Então, o que acontece? Essa parte da matemática, nós não temos tanto os cálculos que a gente tem, mais cálculo de porcentagem, tá? Análise de situação, tal, tudinho. Então, o que vale muito aqui nessa parte de análise de tabelas e gráficos é justamente todo o seu background que você tenha sobre analisar uma informação, tá? Que vai estar disposta em uma tabela ou em um gráfico, mas que existem algumas perguntas que são correspondentes a situações explícitas e outras a situações implícitas. No campo das perguntas, do que pode vir a ocorrer no Enem, eu acho que as perguntas são mais direcionadas de forma ao que está explícito no gráfico, mas existe uma série de informações que o gráfico passa e que não necessariamente está lá escrito, tá? Bora lá, então. Iniciando aí, neste módulo serão apresentados gráficos e tabelas que têm por objetivo tornar as informações mais claras e acessíveis para seus leitores. O texto a seguir mostra a importância de apresentar dados com informações mais claras e diretas. Os gráficos na nossa vida. Ao lermos jornais, revistas e outros diferentes periódicos, encontramos-nos sempre frente a frente com os gráficos acompanhados de tabelas ou não. É através deles que as informações nos são passadas de uma forma para melhor compreensão dos dados contidos nesses gráficos. A estatística, parte da matemática que cuida dos métodos, das técnicas de coleta, do processamento, da apresentação e da análise dos dados, tem nos gráficos a forma de transformar os dados em informações importantes para o nosso conhecimento. Então, em toda e qualquer pesquisa, gente, uma coisa é você coletar as informações. E, obviamente, essas informações, se você está fazendo uma pesquisa, se você está coletando, você quer passar essas informações para alguém. Se você simplesmente coletar esses dados e jogar para outra pessoa, sem nenhum tratamento de dados, tá? Fica um pouco difícil de quem está recebendo entender qual é a informação, tá? Porque é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai jogar simplesmente as peças para a pessoa poder montar. O trabalho do estatístico é esse. É pegar justamente essa coxa de retalhos, que são todas as informações e dados, que são completamente distintos e aleatórios, e transformá-los em informação. Essa informação, obviamente, mesmo que depois você tenha a informação, né, mas você tem que ter uma forma de como mostrar essa informação, e uma das formas mais objetivas e sucintas que existe é através da apresentação de gráficos, tá? Quando você apresenta o gráfico para a pessoa que está recebendo essa informação, ela consegue visualizar de maneira muito mais rápida a situação e consegue ter uma compreensão muito rápida a respeito da coisa. Afinal de contas, o visual, o desenho, digamos assim, que o gráfico nos proporciona, nos dá essa possibilidade de compreender rapidamente qual é a situação a que estamos sendo apresentados. Sendo o gráfico uma representação geométrica da relação entre variáveis, diferentes tipos de gráficos são empregados em estatística, de acordo com o tipo de dados e a finalidade a que ele se destina. Assim, podemos ter gráficos de barras ou colunas, de setores, de linhas, de áreas, entre outros. Então, são diversos tipos de gráfico que a gente pode ter aí sendo nos apresentado, tá? Lembrando que para quem chegou agora e de repente esteja aí voando, nós estamos no livro 4, certo? Livro 4, frente à página 225, tá? A gente está falando sobre análise de tabelas e gráficos. Quando é necessário uma análise mais profunda dos dados, para análise e preparação de relatórios informativos, gráficos mais complexos são usados, tais como histogramas, curvas de frequência, distribuição normal, entre outros. O importante é que,
no nosso dia a dia, entendamos bem as informações que estão contidas nos gráficos, pois eles estão cada vez mais presentes em todos os tipos de mídia. E, de fato, quando você vai assistir jornal, quando você vai até mesmo fazer uma visita em algum site, e a gente está num ano em que está se falando muito, tá assim, se você assiste muito jornal, se você tem muito acesso à informação, uma das coisas que mais você está se deparando esse ano é com gráfico. Nós temos gráfico de curva de pandemia, curva de contágio, média móvel, isso só falando a respeito de pandemia. Nós temos gráficos falando a respeito de variação de dólar, nós temos gráficos falando a respeito de evasão de investimentos, nós temos gráficos falando sobre o processo de desindustrialização. Então, a gente tem uma porrada de gráfico esse ano aí, por conta das coisas e como as coisas estão acontecendo no nosso país, tá? Além dos mencionados no texto, existem os infográficos, como o da figura a seguir. Então, nós temos aí algumas perguntas e nós temos um quadrinho aí que traz, é o chamado de infográfico, tá? Isso aí também é muito utilizado hoje em dia. E ele traz algumas informações. Algumas informações, elas estão explícitas, tá? Estão claras aí, dá pra gente ver. E eu vou tentar trazer para vocês, justamente, o experimento de a gente tentar verificar as informações que são implícitas, as informações que não necessariamente estão lá, né? E entender que existem informações muito mais do que o que a gente está vendo. Bora lá? Só nesse quadrinho aqui, ó, o tanto de informação e discussão que a gente vai trazer para essa aula. Eu espero que vocês participem, porque normalmente essa aula aqui, quando eu estou trabalhando esse conteúdo, bicho, em outras escolas tem muita participação, eu acho que com vocês vai ter também. Eu acho, não sei. Bora ver, né? Então, bora lá. O perfil das pequenas empresas. Veja os dados sobre o universo de empreendedores e pequenos negócios brasileiros. Então, vamos logo ver o que está explícito, o que está na cara. E depois a gente começa a fazer a costura nessa coxa de retalhos. Olha só. Hoje, são 27 milhões de pessoas envolvidas no negócio próprio. Tá? Beleza. Representam 99% das 6 milhões de empresas no país. Certo? As pequenas empresas representam 99% das 6 milhões de empresas no país. Sobre as pequenas empresas, 5 milhões fazem parte do Simples Nacional. Tá? Próximo ponto. Pequenos negócios geram... desculpa, gente. Pequenos negócios geram 2 em cada 3 postos de trabalho no setor privado. Preste atenção nisso aí. Representam 20% do produto interno bruto, né, o PIB brasileiro. E são mais de 7 mil empresas novas por dia. Tá? Então, aqui os dados que já estão explícitos. Isso aí tá na cara, é só ler e a gente já sabe. Tá? Agora vamos para as informações que estão implícitas nesse gráfico. Beleza? Preste atenção. Primeira coisa que eu quero informar. A desigualdade social, tá? Que a gente tanto fala, né? Desigualdade social, o abismo existente entre ricos e pobres, que é gigantesco, que o Brasil tem muita desigualdade social, tal, lá vai aquela coisa toda. Gente, a desigualdade social ela não atinge apenas as sociedades, mas atinge também as empresas, digamos assim, o ramo dos negócios, tá? Então, a desigualdade, a disparidade, digamos assim, no setor empresarial também é imensa, gigantesca, tá? Assim como é na questão social. Nesse gráfico nós temos essa informação, nós temos, na verdade, todos os pontos aqui reforçam isso que eu estou dizendo para vocês, tá? E aí a gente reforça também aquela ideia, aquela hipótese, né, de que o pessoal assim, sempre costuma dizer, pobre sempre se ajuda, né? Assim, o pessoal que é pobre normalmente se compadece da dor do vizinho, ajuda o vizinho, faz campanha de arrecadação de alimentos para instituições de caridade, coisa que o pessoal que é rico normalmente não, assim, quando faz, não faz com tanta naturalidade. Enfim, né, essa questão do se ajuda também vem para o setor empresarial, tá? Bora lá então começar a destrinchar esses dados. Olha só. Primeiro, hoje são 27 milhões de pessoas envolvidas no negócio próprio. 27 milhões. O Brasil, né, de acordo com o último censo, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha mais, não menos, né? Pode ser que tenha mais. Mas a informação que nós temos, se não me engano, é de 210 milhões de brasileiros, né?
210 milhões. Então, isso aqui, quando a gente fala em 27 milhões, a gente já passou de 10% da população. Então, tu pensa, mais de 10%, né, da população. Deixa eu só pesquisar um dado aqui, bem rapidinho, aqui no Titio Google, só para poder fazer um confronto aqui, só para a gente poder ter uma ideia, porque é 10% da população, mas a gente tem que ver que criança não empreende, né? E criança, obviamente, não vai trabalhar no ramo empresarial. Então, deixa eu só pesquisar aqui um dado aqui sobre a população economicamente ativa, que são justamente as pessoas que podem, quando a gente fala população economicamente ativa, também conhecido como PEA, né? São justamente as pessoas que podem trabalhar, né? Ou empreender, enfim, tem a possibilidade de serem agentes econômicos na sociedade. Deixa eu ver aqui, ó. População economicamente ativa, Brasil. Deixa eu ver aqui. 91 milhões, né? 91 milhões. Então, vamos fazer o seguinte. 91 milhões 27 vai dar aí aproximadamente vai dar aproximadamente aí uns perto de 30%, entre 25% e 30%, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, vamos fechar em 28%, tá? Então, você tem um pouco mais de um quarto, né, da população vai ser... Espera só um minutinho, tá, gente? 4... Não, vai ser 25%, vai ser em torno de... É isso mesmo, em torno de 30%, de 20 e poucos por cento. Então, olha só. Então, nós temos aí algo em torno de 25% da população economicamente ativa, né? Então, um quarto da população economicamente ativa, né, está envolvido com o negócio próprio, né? Então, 1 em cada 3 é empresário, né? É empresário. Detalhe, empresa pequena, nós não estamos falando de empresas grandes, tá? Beleza, então. É muita gente. 10% da população, um quarto da população economicamente ativa, é muita gente, né? É muita gente tentando empreender nesse país. E, inclusive, um dado que reforça isso que eu estou querendo dizer, olha lá embaixo, o último à direita, né? Lá embaixo à direita, são mais de 7 mil empresas novas por dia. Véi, se tu coloca 7 mil novas empresas por dia, e tu vai fazer, deixa eu fazer aqui uma conta rápida, né? Deixa eu fazer aqui uma conta rápida. Deixa eu botar aqui, ó. 7 mil vezes 365. Olha isso, ó. São 2.555.000 empresas por ano, tá? São 2.500.000, aliás, por dia, por ano. 2.555.000 empresas por dia. Então, peraí, então quer dizer que em 10 anos, né, a população vai ser toda de empresários, tá? Tá, claro, a população vai crescer e tal, tudo. Então, beleza, vamos botar aí que a taxa de quantidade, a taxa de surgimento de novas empresas é muito maior do que o crescimento populacional, né? Então, vai chegar uma hora que quantas pessoas nós teremos aí? Então, quer dizer, nasce mais empresa do que gente no Brasil, eu acho. Eu vou até depois pesquisar esse dado, que eu não tenho certeza, mas eu posso depois pesquisar dado, a média de pessoas que nascem no Brasil. Mas, enfim, já pensou, velho? Esse tanto de gente, quer dizer, não vou dizer mais empresa, mas é muita empresa. É muita empresa. Então, o que acontece? Essas empresas estão todas abertas, não é? A gente ouve o tempo inteiro as pessoas dizendo que empreender no Brasil é muito difícil, acabava a empresa agora e está fechando amanhã. E fechar é muito difícil também, tal, tem toda a complicação. Mas se manter é mais difícil ainda, né? E por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Isso é reflexo da desigualdade. Mas olha que coisa interessante, né? Vamos então para os dados bons. Pequenos negócios geram 2 em cada 3 postos de trabalho no setor privado. Isso, tá? A gente pensa, poxa, tá vendo aí, ó? A pequena empresa gera emprego. Inclusive, tá? Quando vocês assistem às campanhas políticas, eu sei que vocês aí no interior, praticamente todos vocês não têm segundo turno, como tem aqui em João Pessoa, mas um dos discursos de políticos, isso não é de hoje, isso é de muitos anos, e vocês vão ver isso durante toda a vida de vocês, é dizer, precisamos investir no microempreendedor, né? Precisamos investir na pequena empresa, que gera emprego, que gera renda, e de fato, gera muito emprego e gera muita renda.
né? O pequeno empresário. Mas não é porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque ele tem responsabilidade social. Ele acaba tendo uma responsabilidade social porque ele precisa ter essa responsabilidade social. Isso por quê? Bora lá. Nós temos dois tipos de... A maioria das pessoas que abrem empresa, hoje em dia, está no ramo de serviços. Tá? Está no ramo de serviço. Então, você vai, por exemplo, abrir um salão de beleza, serviço. Você vai abrir um supermercado, um mercadinho, uma mercearia, né? Então, beleza, a área de comércio barra serviço, tá? Então, comércio ou serviço, setor terciário, digamos assim, tá? Então, a maior parte das empresas são abertas no setor terciário, que é justamente comércio e serviços, tá? E quando você vai justamente para esse ramo de comércio e serviço, você tem pouquíssima automação. O que é que você tem mais? O que você tem mais realmente é precisar de mão de obra. Não tem como você, por exemplo, abrir um salão de beleza, comprar um monte de máquina de cortar cabelo, um monte de tesoura, se não tiver gente para cortar. Tem que ter gente para cortar. Os alicates sozinhos não faz as unhas das mulheres. Tem que ter a mulher que faça, tem que ter a manicure e pedicure para poder fazer as unhas. Então, no campo, na área dos serviços, não tem como. Tá? Ah, você vai trabalhar na área de serviço vendendo produto de, sei lá, internet, ou vendendo telefonia, serviço de telefonia. Tem que ter gente para vender. A máquina não vende. Tá? Ainda, né? A máquina não vende ainda. Então, o que acontece? Todo esse setor, tá? Ele precisa muito de mão de obra, né, humana, digamos assim. Então, o que acontece? Realmente, ele acaba empregando mais. Isso por quê? Porque para que você venha a fazer parte do setor primário ou secundário, né? Quando a gente fala setor primário, a gente está falando o quê? Produção de cana-de-açúcar, né? O agricultor, querendo ou não querer, ele é o setor primário. Então, quem vai fornecer a mão de obra, né? Criação de gado e tal, e lá vai. Você não precisa tanto da presença humana, tá? Existem o pessoal do agronegócio, que representa boa parte do setor primário no país, eles têm investido pesado em quê? Na mecanização do processo, tá? Então, por exemplo, café, safra de café, de algodão, e lá vai tudo isso. É máquina trabalhando. Isso por quê? Porque a máquina ela vai fazer o serviço de 1000 homens em um dia, né? Então, o empresário ele visa o quê? Ele visa maximizar os seus lucros, ter mais lucro, ter mais produção. E outro detalhe, ele tem como investir, certo? Um capital para o processo de mecanização. Quem vai para o setor secundário, quando a gente fala setor secundário, a gente fala do setor de transformação, né? Indústria. Quem danado, né? Contrata alguém para fazer a Havaiana manualmente. Não se faz manualmente. Né? Quem trabalha com o setor de produção, quem pega, por exemplo, o material, a borracha, o policarbonato, o que quer que seja, e vai trabalhar com fabricação, trabalha com máquina. Quem vai produzir fralda descartável, trabalha com máquina. Né? E queira ou não queira, a máquina, ela custa caro e é um investimento que inicialmente você precisa fazer e é alto. Tá? Então você tem uma contrapartida muito alta agora na saída do negócio. Óbvio, ao longo dos anos você vai tirar. E, na verdade, vai acabar sendo até mais barato, porque, assim, quando a gente pega o custo da máquina, né, ele tem aquele custo inicial bem mais elevado do que você, por exemplo, contratar pessoas para trabalhar no seu mercadinho. Né? Por quê? Porque quando você compra uma máquina, você tem que pagar. Ou, na bucha, pagou a máquina. Certo? Quando você contrata uma pessoa, você não paga ela como jogador de futebol, luvas. Você diz, ó, vou te pagar aqui 10 mil reais para poder te contratar e depois todo mês do salário. Não, você simplesmente começa a dar o salário daqui a 30 dias. Depois de 30 dias de trabalho. Então, digamos assim, contratar mão de obra, você pode primeiro botar o negócio para correr para depois pagar o cara. Máquina não. Né? Maquinário não. O cara só vende se já tiver com a grana. Entendeu? Então, o cara tem que comprar o equipamento. Outro detalhe. Aí tem esse detalhe. Então, normalmente, os pequenos empreendedores, eles não têm grana para investir no maquinário logo de cara. Não tem grana. Então, por isso que eles acabam correndo, né? O microempreendedor, ele acaba correndo para que setor? Ele acaba correndo para o setor de serviços, para o setor de comércio, para o setor terciário. Ninguém começa a sua... É raro, são raríssimos os casos de quem começa a sua vida empresarial no setor primário ou secundário. Normalmente, para você iniciar nessas fases aí, normalmente, não é regra, mas geralmente, você tem que ter um capital inicial e muito bom.
se você tem família que tem a grana, tal, tudinho, aí você pode investir nesse negócio aí. Mas você pode ver a cabeça de todo mundo que quer virar empresário é correr para o setor terciário. Porque o setor primário e secundário é muito difícil, tem que ter grana para entrar. Aí vem justamente esse grande detalhe, né? Mesmo que, mas eu quero ter uma plantação de cana-de-açúcar com os caras colhendo na base do facão. Beleza, mas você tem que ter terra. Tá? Então o setor primário acaba sendo caro. E outra, e você vai ficar com os caras cortando cana na mão até você ter grana para comprar uma máquina. Na hora que você tiver grana para comprar uma máquina, você dispensa o cara e compra a máquina. Porque a máquina vai trabalhar mais. A máquina vai coletar mais. A máquina vai agilizar o processo. E quanto mais você agiliza o processo, mais grana entra no seu bolso. Tá? E é isso que... a culpa é do empresário. Não, a culpa é do capitalismo. O capitalismo é assim. Tá? Ele visa essa questão da grana. Então é mais ou menos por aí. Então não é que o grande empresário não tenha responsabilidade social e o pequeno tenha mais. É porque o pequeno é empurrado para essa condição. Ele tem que ter responsabilidade social, em primeiro lugar. Outra coisa, o pequeno empresário ele acaba tendo responsabilidade social também. Por quê? Porque geralmente o pequeno empresário, ele todo dia dá bom dia para o seu empregado. Chegou, dá bom dia para o seu empregado. Quando ele dá bom dia, mesmo que tenha patrão que seja mais educado, não, eu estou dizendo assim, ele o tempo inteiro está em contato com o seu trabalhador, com o seu empregado. Então as relações, elas tendem a ser mais próximas. E quando elas são mais próximas, né, às vezes assim existe algum nível de tolerância ali e de bom relacionamento, né? Então gera mais emprego, gera mais empatia, tá? Quando você vai para as mega empresas, né, raramente o dono da empresa só vê aquela galera que realmente tem acesso a ele. É a secretária, é um diretor, mas não tem o empregado que está lá na ponta. Muito empregado que está lá na ponta nunca viu nem a cara do patrão para quem ele trabalha. Isso acontece, isso é normal, tá? Então, por isso que as empresas pequenas acabam contratando muito mais, tá? As micro e pequenas empresas têm essa questão de empregar mais justamente por isso, porque precisa mais. As grandes empresas não precisam, elas preferem investir no processo de automação. Ter empregado, ao longo de 10 anos você vai pagar, né, o salário do empregado. A máquina você compra, você tira o investimento, sei lá, em 10 meses. Os outros 9 anos é bolso. Entendeu? Então, por isso que a máquina acaba, obviamente, sendo infinitamente mais vantajosa do que... Senão a gente não tinha passado pela Revolução Industrial, não é verdade? Se não fosse essa capacidade produtiva. Beleza, isso falando sobre a parte de produção. Olha isso agora. As pequenas empresas representam 99% das 6 milhões de empresas no país. Véi, 99%. É muita micro e pequena empresa. 1% é de grandes empresas. 1%. Véi, é pouquíssima empresa grande. 99%, a esmagadora maioria, né, é de empresa pequena. Beleza. Olha isso aqui agora. Presta atenção. Correlaciona 99%. Então, o que acontece? Se tu tem 99% de empresas pequenas que empregam 2 em cada 3 pessoas, empregam muito mais. Era para circular muito mais dinheiro. Vocês concordam comigo? Porque se é 99% das empresas, se cada empresa dessa, né, se todas as empresas empregam 2 em cada 3, via de regra era para circular mais grana. Olha o que acontece agora. Representam 20% do produto interno bruto. Olha a esmagadora desigualdade. 20% do produto interno bruto. O produto interno bruto é justamente o quê? O que o país produziu. PIB, né? O que o país produziu. Óbvio que o que o país produz, para quem produz, isso se reverte em faturamento. Tá? Isso se reverte em faturamento. O que é que acontece? 1% das empresas do país detém 80% da grana. 1% detém 80% da grana. 99% das empresas que empregam 2 em cada 3, olha o volume de gente que tu tem aí, só tem acesso a 20% da grana. Olha o tamanho da desigualdade. Eu estou falando a respeito de desigualdade, o gráfico não está. Mas essa é uma informação, gente, que ela é o quê? Que ela é implícita. A gente precisa fazer as conexões entre as coisas para a gente poder entender. Tá? Isso mostra o quanto é difícil ser micro e pequeno empresário no país. Tá?
Isso mostra o quanto é difícil. E que quem é grande produtor não vai perder sua majestade, a não ser que o cara decida, ó, vou acabar com esse negócio aqui hoje e não quero mais saber disso. Tá? E não quero mais saber disso. Só se for assim. Tá? Mas se o cara não quiser, não acaba nunca. As megacorporações nunca vão acabar. Tá? Só se for pela vontade delas de se acabar. Mas se não quiser, não acaba nunca. Já a pobre das pequenas empresas ficam sofrendo para poder, lutando para poder chegar lá. 5 milhões, tá? Olha só, 5 milhões fazem parte do Simples Nacional, tá? Então, olha só, você tem aí um monte de empresa, né? E 5 milhões fazem parte do Simples Nacional. Tem muito também, certo, gente? Tem muito também. Se você pega aí 6 milhões de empresas, 5 milhões fazem parte do Simples. Existe alguma informalidade aí também. Mas esse dado mostra o quê? Que a informalidade é pequena, não é tão grande assim, certo? Na questão o quê? Na questão empresarial das micro e pequenas empresas. Isso por quê? Porque você precisa ter esse cadastro de abertura de empresa para que você tenha acesso a crédito, a algumas outras situações aí, tá? Então, por isso que você acaba sendo empurrado também à condição de formalizar a tua empresa. Isso não quer dizer que você, de repente, formalize os empregos de quem trabalha com você, mas as empresas, né, elas passam por um processo de formalização, tá? E são mais de 7 mil empresas novas por dia. Então, é muita gente querendo empreender. Então, vamos lá. Se são 7 mil empresas por dia, são mais de 7 mil empresas por dia, esse pessoal está querendo empreender por quê? Em tese, quem está empregado não quer empreender. São poucas as pessoas que trabalham, são empregados e também vão empreender, até porque não tem tempo para isso. Tem um ditado que eu ouvi certa vez que era o seguinte: quem bate cartão não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, quem é empregado não tem tempo de empreender. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Das duas, uma. Ou você, né, se você sai para empreender, ou você está insatisfeito com a sua condição de trabalho enquanto empregado, tá? Esse é um ponto. Porque se você for satisfeito com o seu emprego, não tem para que você empreender. Então, se tem esse nível de abertura de empresas no país, é porque tem muita gente que está insatisfeita com o trabalho que tem. As condições não são boas, os salários não são por exemplo, sei lá, você não recebe bem, não recebe em dia, tem problema né, com quem você trabalha, com pagamento de salário, com assinatura de carteira, com direitos, enfim, né? Pode estar acontecendo isso, em primeiro lugar. Isso também se deve muito à questão do subemprego no Brasil, né? A capacitação dos trabalhadores não é tão alta, a mão de obra não é qualificada, então, obviamente, que seus salários também não vão ser bons, tá? As pessoas precisam ter consciência disso, em primeiro lugar. Então, as pessoas podem estar insatisfeitas de alguma maneira, não importa a causa, com seus empregos. Primeiro sintoma. Segundo sintoma, desemprego. Não tem trabalho, então vou criar, né? Vou dar um jeito. As pessoas precisam sobreviver, né? E nós vivemos num país hoje com praticamente 14 milhões de desempregados. E as pessoas precisam se alimentar. Então, se não tem emprego, né, se essa mão de obra não é qualificada, ou se realmente não tem para o que ela foi qualificada, enfim, mas as pessoas precisam sobreviver. Então, elas enxergam na abertura do seu empreendimento uma possibilidade, né? Uma possibilidade de virar o jogo. E, inclusive, tá, gente? Tem pessoas que fazem o seguinte, eu conheço gente assim, que abriu a sua empresa, tá? No intuito de empreender, e diante da dificuldade de empreender, assim, foi mantendo, aos trancos e barrancos foi conseguindo, mas na primeira oportunidade que teve de alguém maior ver a sua empresa progredindo, comprar a tua empresa e te tornar empregado, muita gente fez isso. Eu conheço muita gente que fez isso. Né? Que o modelo de negócio era bom, só que a situação era difícil. E aí, na primeira oportunidade que alguém disse, eu vou comprar teu negócio, né? Tu fica como sendo meu empregado, tem uma participação aí nos lucros e eu vou comprar o teu negócio. E a pessoa vai e vende, digamos assim, e deixa de ser empreendedor para ser empregado, porque é uma situação mais cômoda para essa pessoa, por exemplo, porque empreender e crescer não é fácil. Já pensou como é que tu vai sair dos 99% para chegar no 1%?
é fácil? Não é para todo mundo, tá? Então, é muito difícil ser empreendedor no Brasil, beleza? Então, jovenzinhos, olha só. Na próxima aula, tá? Aí a gente vai falar sobre as partes mais específicas, mais técnicas, justamente sobre tabelas e gráficos. Essa aula de hoje foi para a gente poder ter uma introdução acerca do conteúdo, tá? Foi para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar e que a gente vai trabalhar com muita informação, só que na próxima aula a gente vai verificar a questão dos gráficos e tabelas de uma forma um pouco mais técnica. Beleza? Então, forte abraço a todos. Beijo no coração, fiquem com Deus. Um maravilhoso final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor.